Olá, gente linda do meu planetinha, que alegria estar de volta com mais um PodTeles. Aqui você pode um agradecimento super especial ao Polo Inovale de Joaçaba, o nosso Vale do Silício aqui, como diz a minha amiga Magna, que vocês já vão conhecer, e também agradecendo a grande parceria com a Senda Digital Mídia e o patrocínio dos nossos queridos parceiros do dia a dia, alguns que já estão conosco há muito tempo. É o caso da antiga JRC Informática, hoje a Tecnoserve, que nos serve, inclusive, a cada episódio do PodTeles com uma nova cadeira da marca Element, que nós já vamos mostrar também. Agradecimento também à Materva, o melhor chimarrão do sul do mundo. Aliás, bombando com o Tia Mendes aí na internet, hein? Que loucura! Muito obrigado a todos que estão acompanhando, curtindo, comentando, estão compartilhando, multiplicando esta ação cultural nossa aqui do nosso podcast. E também o nosso agradecimento à nossa cooperativa dos caminhoneiros, a Cotramol, na pessoa do presidente Possamay, que aliás está viajando, né? É bem próprio. E um abraço então a todos os cooperados. A Clínica Castelo, família Perini, muito obrigado, trabalho maravilhoso aqui pertinho da UNOESC, a Clínica Castelo, que é a medicina não convencional, né? Nós temos aí um trabalho de saúde e que recomendamos a todos. Também a saúde tem que estar de barriga cheia, né? Restaurante Churrascaria Sabor do Meio-Dia, do amigo Passarelinha. Aliás, meus convidados sempre se alimentam muito bem lá e chegam aqui muito mais robustos. Um abraço então a toda a equipe lá do Passarelinha, do Sabor do Meio-Dia. E também a Odontovida, lá do querido amigo Dr. Wilton Zimmermann, gaúcho de Passo Fundo, e que está bombando aí também na internet ao lado do irmão Norton, com um belíssimo trabalho musical da dupla Wilton e Norton, além do excelente trabalho da Odontovida e do Instituto Odontovida também em Joaçaba. Nosso agradecimento então a todos os parceiros e nós temos hoje ocupando a cadeira Element, que nós mencionamos há pouco, uma convidada que eu tenho a alegria de rever e que para mim é para lá de especial. Minha querida amiga Magna Tessaro, que é também palestrante, né? Que é a presidente do Instituto Humaniza, com o qual já tive a honra de trabalhar algumas vezes e posso dizer, de carteirinha, né, que conheço bem e assino embaixo. E a Magna, como sempre lidando com coisa boa, me traz um assunto muito legal hoje. Primeiro, permita-me cumprimentá-la, seja muito bem-vinda. Uma alegria imensa tê-la aqui no nosso PodTeles. Olá, Teles, olá aos seus telespectadores, que agora são nossos, né? Nossos telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com você, compartilhando essa história, esse projeto. Para nós do Instituto Humaniza sempre é importante revelar ao mundo aí esses projetos que fazem, trazem um emprego, trazem renda, trazem possibilidades e contam histórias, como é o caso desse projeto que eu acredito que você vai falar agora na sequência. Perfeitamente, muito obrigado. Reitero aqui uma alegria revê-la e, como sempre, lidando com assuntos de fato interessantes, produtivos. E é o caso do cinema, né? Porque o cinema, através dos projetos, ganharam uma sobrevida, ganharam mais oportunidade, e é o caso em tela, para ser assim mais, para aproveitar o trocadilho, né? E Osneide Lima, que eu tenho a alegria de receber aqui pela primeira vez, é o cineasta que traz para nós, e eu já até vejo uma cena. O título me remete a uma cena vendo o meu pai lá na roça, antes do nascer do sol, que é o nome do filme, Antes do Nascer do Sol. Por que eu estou falando do meu pai? Porque meu pai também era agricultor, eu também fui, já me remete ao homem do trabalho rural. E aí nós temos um personagem que tem uma envergadura enorme, que é o saudoso Auri Bodanese, né, cooperativista, agricultor da nossa região. E o que é que levou o Osnei a lidar com o assunto Auri Bodanese? Bem-vindo, Osnei. Uma alegria tê-lo aqui também. Boa tarde, Teles. Boa tarde a todos os telespectadores, a todos os que estão acompanhando o seu programa. Primeiramente, muito obrigado por ter nos recebido e trazido esse assunto à tona. Cinema e agro.
dois fatores importantíssimos, fundamentais para o desenvolvimento e para o crescimento de uma nação. Cinema porque é arte, agro porque é alimento, é vida. O agro sustenta cada um de nós, o agro sustenta o nosso respirar, o nosso agir, o nosso movimentar, e o cinema é uma das formas de, eu diria assim, de alimentar a nossa mente. Então eu acho que fazer um filme agro é algo desafiador. Também quero agradecer a Magna, que está sempre conosco aí e abraçou conosco esse projeto maravilhoso, que vai trazer o cinema e o agro para que as pessoas possam conhecer um pouquinho, não só da história de Auri Bodanese, mas a história do seu pai, essa história do seu avô, a história dos nossos pais, dos nossos avós. Então eu não estava equivocado quando o título do filme remeteu a uma memória pessoal, né, de um colono, né, de um agricultor que eu conheci, que eu vivenciei, né? Exatamente. Auri Bodanese. Por que antes do nascer do sol? Antes do nascer do sol, você sabe o significado desta frase? Antes do nascer do sol. Eu não sabia. Me remete ao madrugador, aquele que tem uma disposição diferenciada. Quando eu fui fazer esse filme, iniciar as primeiras cenas do roteiro, nós já estávamos, foi lá em setembro do ano passado, já estávamos em confecção do projeto, que a Magna, através do Instituto Humaniza, conseguiu a aprovação. E neste projeto nós tínhamos um outro nome, era Degraus da Audácia, porque o Auri era um homem audacioso. Ele subia aqueles degraus e o som da sola do sapato fazia todo mundo tremer, porque o homem não era fraco. Ele era peso pesado. Aí, uma vez, um certo dia, eu tive a oportunidade de conversar via redes sociais com uma pessoa da família Bodanese lá de Treviso, na Itália. Uma cidadezinha muito pequena na região do Treviso. E eu perguntei, tem mais Auri por aí? Não, tem Auri, muitos Auris por aqui. Aí eu pedi, qual é o significado do nome Auri? Aí a moça respondeu, Auri? Auri significa antes do nascer do sol. Olha aí. O significado da palavra, Do nome. que seria, para nós aqui remetendo, abrasileirando ou aportuguesando, Aurora. E ele fundou qual empresa? Aurora. Sem saber. Sem saber. Sem saber. A Auri não sabia, nem a família, ninguém sabia que Auri tinha a ver com Aurora. E a Aurora tinha a ver com Auri. E o significado era antes do nascer do sol. Eu diria que são as coincidências que a vida nos... Que coincidência. Que arrepio. É de arrepiar. A vida nos remete a algumas situações que nós temos que, às vezes, entender, compreender e levar adiante quando isso é importante. E é importante. O slogan da Aurora, a melhor hora do dia, se não me engano. Eu não estou fazendo um marketing aqui, e não deixa de ser também. Não deixa de ser. Estou contando o que há e como diz. Exatamente. Eu acho que a Aurora, a Auri batizou com a intenção de homenagear a esposa de um ex-proprietário do grupo Aurora, que não era Aurora, era de uma outra família. A esposa do proprietário desse grupo se chamava Aurora. Então, eu acredito que, na época, eles resolveram homenagear a família, homenagear alguma coisa nesse sentido. Imaginamos nós que fomos fazer a pesquisa. Mas não. Eu acho que foi internamente, eu acho que nasceu isso divinamente e ele deu o próprio nome para... intuitivamente, sem conhecimento, né? Provavelmente uma que sim. intuição que o levou. Magna, e como é que é a emoção? Talvez nunca tenham te perguntado isso, vou usando aqui. A emoção de lidar com um projeto que é emocional. Olha, Teles, é um desafio, mas ao mesmo tempo é instigador, é importante para nós associar o nome do Instituto Humaniza a um projeto dessa natureza. É sobre isso que eu me refiro, porque ao ler aquilo que te apresentaram, para que o Instituto Humaniza abraçasse ou não, naturalmente você teve que ler, teve que se aprofundar,
E eu imagino a Magna mergulhando nesse tema aí, né, já se apaixonando de cara, né. É, porque quando nós, nos somos desafiados a um projeto novo, inovador, como foi esse, e quando o Osney me procurou, para fazer esse projeto, nós pensamos assim: "Poxa, filmes", né, na verdade a lei do audiovisual não era o nosso dia a dia, né, porque nós trabalhamos muito com a lei Rouanet de incentivo à cultura e as outras leis aí. E a lei do audiovisual ela é um pouquinho diferente, ela tem um trabalho um pouco diferente. No primeiro momento a ideia foi recusar, o projeto. Mas aí quando veio a ideia e quando veio o conteúdo do que seria, ah não, é uma história que precisa ser contada, merece ser contada, e por que que eu, negaria, né, essa possibilidade de contar essa história. E aí nós imediatamente, já acionamos o pessoal do escritório, o Denner inclusive, né, acionamos o pessoal do escritório, vamos lá, vamos contar essa história. Porque a lei do audiovisual ela trabalha um pouquinho diferente da lei Rouanet, né, então nós aprovamos primeiro o argumento do filme, depois capta o recurso para depois elaborar o projeto, né. Então nós estamos nesse processo e esse argumento era rico, era poderoso, era uma história inspiradora, então não tinha por que fugir disso, né. Muito bem, eu quero retomar aqui com o nosso cineasta convidado, porque nós estamos falando aqui de um personagem que nem todo mundo conhece. Porém, quem conheceu ou quem sabe do que representa para o nosso agro a Auribo Danese, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente numa passagem breve, né? Porque naquele tempo em que ainda estava em tratativas, estava rolando, digamos, a o advento do frigorífico Aurora em Joaçaba, que foi também um divisor de águas, que foi de grande importância. E ainda era, aquela época, uma ação do próprio Budanese também, né? Ou seja, nós temos aqui mais um filhote da ação desse gigante do agro aqui para a nossa região. E o que é que o aproximou da história do Budanese? Por que que surgiu o interesse e enxergar o tamanho do que representava, o que representa esse personagem? Tudo começou em 2007, quando eu estive em Chapecó, fazendo um trabalho dos 40 anos da Cooperalfa. Eu fiquei um período de 4 a 5 meses trabalhando em cima desse projeto. E eu descobri muito sobre a Auri. E o Jomir Secom era o coordenador de comunicação, e nós tivemos, na época, a ideia de fazer um filme, mas foi algo assim muito, assim, um sonho. Vamos fazer um dia um filme. Ah, tá, mas ali então, naquele 2007. pequeno convívio, você Já já comecei a me percebeu. apropriar de ideias. E as informações foram acontecendo, e eu fui aprendendo mais, conhecendo sobre a vida de Auri. Eu acho que um resumo do que Auri representa hoje para Santa Catarina, ele representa um grande percentual do desenvolvimento desse estado. O nosso modelo agrícola se deve muito a ele também? Eu acho que o cooperativismo nasceu no Brasil. Ele já havia nascido, já estava em desenvolvimento, em grande desenvolvimento, mas era um cooperativismo muito sofrido, muito quebrado, cheio de problemas, cheio de dificuldades, onde os pequenos não tinham chance. Auri foi um homem que pegou o colono que tinha meia porca, era sócio da cooperativa. Não precisava ter 100 porcos, 200, 300, meia já resolvia. O que ele dizia, meia porca já vai ser associada. De inclusão. Inclusão, porque sem Auribo Danese, o oeste catarinense seria hoje, segundo palavras do próprio prefeito de Chapecó, João Rodrigues, numa conversa que nós tivemos, seria uma região muito pobre. Eu não vou dizer que seria uma região assim extremamente pobre, mas não seria nada do que é hoje. Sem esses 60 bilhões de movimentações anuais que as cooperativas que o Auribo Danese fundou trazem, são 60 bilhões de movimentações. É muito dinheiro. Sem isso, naturalmente, que seriam 60 bilhões a menos na economia. Então, ele daria para dizer que ele deu o start numa vocação que já estava ali e só precisava ser observada. Exatamente. Ele criou em 67 a Cooperalfa, 69 fundou em 69, mas em 73 começou a funcionar a Aurora, tá?
Depois ele criou o Banco Maxi, que hoje é o Sicoob Maxi, com mais de 300 mil associados, beirando já quase 400 mil associados. E aí ele foi incentivando a fundar-se cooperativas no estado de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, no Brasil e no mundo. O Auri viajou no mundo inteiro mostrando o modelo cooperativista que ele fundou, de uma ideia, porque ele só fundou a Cooperalfa quando ele foi ao banco pagar uma conta no Banco do Brasil. E na época o seu Setembrino Zanquete, era gerente do Banco do Brasil em 67, disse assim: Auri, eu preciso que você pegue uma cooperativa quebrada, detonada, com um monte de dívida e prejuízo, e transforme ela num modelo cooperativista positivo e que dê lucro. E o Auri estava quebrado, com um monte de dívidas, vendendo os bens para ir embora para São Paulo, porque ele não aguentava mais o atravessador. O atravessador enriquecia e o pequeno quebrava. Isso em 67. Aí ele levou o desafio ao pai dele, o pai o incentivou, a dona Zelinda, esposa dele, concordou, e o Auri assumiu uma outra cooperativa que daí transformou em Cooperalfa. Pouco tempo depois, eles começaram a desenvolver outras ideias e foram unindo cooperativas. Foi o caso da Aurora em 69, depois 73, desenvolvimento com o seu Mário Lansnaster, ex-presidente, abateu o primeiro porco em 73, da Aurora, e dali em diante. Veja hoje há uma Aurora que tem 45 mil funcionários, que tem centenas de milhares de famílias associadas e que pega o seu produto, o produto do vizinho, o produto de todo mundo e leva mundo afora para mais de 80 países e mais de 800 produtos. E ainda vai apregoando ao longo do caminho a melhoria, a tecnologia, a qualidade. Exatamente. Então hoje o seu Canton, que é o presidente da Aurora, carrega essa responsabilidade do seu Auri, o seu Bete carrega a responsabilidade do seu Auri, o seu Mário carregou a responsabilidade do seu Auri. Tive o prazer de conhecer o Mário Lansnaster, era presidente à época da inauguração da Aurora de Joaçaba. O seu Mário era um grande ser humano, tive muita conversa com ele, muito acesso a ele. E como todos herdaram do seu Auri. Seu Mário herdou do seu Auri, o seu Bete herdou. Auri fez escola. Auri fez escola, o seu Bete, que é presidente da Cooperalfa, herdou, o seu Canton herdou, que é o presidente atual da Aurora. E eu tenho certeza que daqui a 5 ou 6 anos, esses grupos vão estar no rol dos maiores do país, já estão. A Aurora é uma das maiores do país hoje, Cooperalfa também, e vão estar entre as maiores do mundo daqui a pouco tempo. Por quê? Porque veio o resultado de um bom trabalho. A Auri semeou uma boa semente. E agora nós estamos colhendo aquilo que ele plantou. Aí eu te pergunto, por que fazer um filme sobre a Auri? Porque eu acho que nós devemos deixar algumas coisas na vida de exemplo. Eu quero deixar um legado que são os meus trabalhos no cinema. São mais de 50 obras. Eu já fiz mais de 50 trabalhos. Eu só não trabalhei com o Sganzerla, que é natural daqui. Mas eu já trabalhei com muitos atores e diretores brasileiros. Eu tive o prazer de trabalhar com grandes astros. Trabalhei com Débora Duarte, trabalhei com Gracindo Júnior, trabalhei com Giuseppe Oristânio, Bárbara Paz, Anselmo Vasconcelos, enfim. E nesse filme eu vou ter um elenco maravilhoso, um elenco de primeira. Curioso quem que estará em tela. O Auri Bodanese vai ser vivido pelo grandioso Petrônio Gontijo, que foi o ator que viveu o papel de Edir Macedo no cinema. Os 2 filmes do Edir Macedo, Petrônio viveu no cinema e foi o filme mais visto do Brasil. Mais de 20 milhões de pessoas assistiram. E ele vai viver a Auri Bodanese no filme. Isadora Ribeiro vai ser vai ser mãe de Auri. A Isadora Ribeiro é uma grande atriz também, que fez sucesso, continua fazendo sucesso. Assim por diante, nós temos o Giuseppe Oristano, que eu acho que deve ser o 7º, 8º trabalho que ele faz comigo. É um grande ator também. Paulo Reis, um grande ator que trabalhou na primeira novela Vale Tudo, que hoje está
tá sendo não reprisado, mas tem um remake dessa novela hoje, né? Está sendo exibida. Paulo Reis, um grande ator, um excelente ator, vai estar conosco nesse filme. E assim, um grande elenco. Teremos Daniela Albuquerque, teremos Reinaldo Gonzaga, uma das vozes mais bonitas do Brasil. Ídolo. Que voz, né? A gente que trabalha com a voz, nós temos referências. Ele e o pai, né? Ele e o pai, Gonzagão, exatamente. Gonzagão era locutor também. Isso. E aquele que a natureza dotou, assim, de... E o Reinaldo Gonzaga vai ter uma cena interessante, ele é pai do Aurim. E que bom saber que o Reinaldo Gonzaga está nativa, né? Está nativa, ele está morando em São Paulo, ele faz vários trabalhos para mim, já trabalhamos em outros projetos, e o Reinaldo vai fazer o pai do Aurim. Então vai ser uma cena muito forte, muito emocionante, que é quando o Aurim decide levar adiante a cooperativa. Hoje, numa entrevista, me perguntaram qual a cena mais emocionante que você acha. Eu acho que a mais forte vai ser essa, porque é a hora da decisão. É quando o Aurim se encontra com o pai e pede um conselho. O que eu faço? Eu assumo ou não? E o pai morre poucos dias depois de fundada a cooperativa. Talvez, se eu não me engano, é 1 ou 2 dias depois de fundada. De novo... Deus escrevendo certo por linhas tortas, né? Que maravilha! E só de imaginar que a voz do Gonzaga no papel de pai, dizendo a ele o que fazer, me remete a um pai ainda maior, né? Porque aquilo é que é a voz, né? Mas que alegria saber que você está conseguindo, já conseguiu, né? O filme já é uma realidade, juntar um elenco maravilhoso. E aí a importância de um bom projeto, né? Que dá o direito de sonhar e realizar. Eu acho que o bom projeto ele tem que ser como nós fizemos com a Magna e toda a equipe dela. A gente às vezes é 11 da noite, 2 da manhã, é 5 da manhã, a gente está conversando. A Magna não dorme, eu acho, não sei o que acontece. Mas a hora que eu mandar mensagem, ela responde. Já estou no chimarrão, já não fui dormir ainda, uma das duas, né? Então a gente trabalha muito à noite, a gente troca muita ideia porque eu escrevo muito à noite, sabe? E é um horário que eu gosto de escrever. Já vi esse filme. Então a gente começou a ter a ideia de fazer esse projeto, a gente procurou imediatamente a Magna. Por quê? Porque ela tem muita experiência nisso. E a nossa captação, ela é diferenciada. A gente é um filme de 6,5 milhões, mas a gente conseguiu a captação do governo de 4 milhões de reais. E nós temos 2,5 milhões de reais que a gente tem que levantar fora dos recursos do governo para poder realizar a obra. Porque é um filme hoje, praticamente a metade do orçamento de um filme brasileiro. Menos da metade até, não é, Magna? Dos filmes feitos em capitais. Eu falo em capitais porque nós estamos em Erechim, que é onde eu moro, em Chapecó, que é o fim do... É o fim do apocalipse. Nós estamos no final do país. Sabe? Mas nós estamos longe de São Paulo, longe do Rio, longe de Nova York. Fazer cinema num lugar e noutro, a diferença é brutal. Então, eu já faço um contrato com os atores e já no pré-contrato que a gente fez, eu disse o seguinte: eu quero vocês 40 dias aqui. Não, mas por que 40 dias? A gente sempre trabalha 2 semanas ou 1 semana e pega uma de folga. Não. Nada de ida e volta. Não tem esse negócio. Dias. 40 dias ininterruptos. Por quê? Porque se não pegar e aproveitar bem os 40 dias, só a ponte aérea São Paulo, Rio, Chapecó vai nos tirar 30% do orçamento. Então nós temos que economizar. Nós temos que fazer um filme bem planejado, com um elenco que esteja fortalecido, bem representado, para a gente poder ganhar tempo. E ambientado, né? E essa ambientação, que território é esse que vocês vão percorrer? Claro que eu imagino, um território agro, né? Mas onde? As primeiras cenas serão gravadas na Itália. Serão gravados com o ator Nicola Siri, um grande astro da televisão brasileira, um grande galã da televisão. Ele sempre foi um ator muito bem... Ele é italiano, e ele mora em Gênova, a família, mas ele mora no Brasil já há 30 anos. Então o ator vai fazer o papel do bisavô do Aurim, que morreu na vinda para o Brasil e jogaram do navio, jogaram para dentro da água. Sim, não tinha condição. Muito conhecida essa cena. Isso. Das histórias As famílias sempre têm, né? Nós vamos reproduzir essa cena. Né, porque os italianos passaram por isso. Eu sei porque eu fiz um filme dos 140 anos da imigração italiana. E a situação é praticamente a mesma. Sempre morria alguém no caminho. Porque era muita doença. Eles iam no porão, era ratos, era... Meu Deus, era uma loucura. Aí a gente vai gravar depois em Erechim algumas tomadas, poucas cenas. Depois em Barão de Cotegipe, onde nasceu Aurim, na Vila Tapir.
E depois a gente vai para Chapecó. Aí gravamos Chapecó, Xanxerê. Provavelmente a gente vai rodar algumas cenas em São Miguel do Oeste, algumas locações. E estamos definindo ainda alguns outros locais que serão gravados. Mas 95% vai ser gravado no oeste de Santa Catarina, ali na região de Chapecó mesmo. Tá, agora eu pergunto a Magna, como deve ter um sabor especial você conseguir, através de um projeto bem elaborado, bem montado, né, organizado, dar vida a um sonho desse tamanho, né? Porque o Lima sonhou sem medo, com ousadia, com fundamento. Como é que é isso de deixa que isso aqui eu consigo fazer acontecer? É exatamente isso. Nós, em primeiro lugar, contamos com uma equipe maravilhosa dentro do Instituto Manisa, né? Aliás, um abraço para o Denner, que eu conheço muito bem, é um profissional de mão cheia, né? Ok. Então nós temos uma equipe muito boa dentro do Instituto Manisa, que nos dá todo esse suporte, né? E o desafio de contar uma história dessa natureza e dessa envergadura, aí também nos desafia a melhorar cada vez mais. E contar isso, trazer essa história, esse filme, transformar isso num projeto, fazer com que ele ganhe corpo, com que ele ganhe vida, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, mas aí nós também contamos com todo esse suporte, né, que vem do próprio cineasta, dos captadores de recursos, porque é um filme, como o Osney falou, 6 milhões de reais, 4 milhões nós aprovamos pela lei de incentivo, mas tem 2 milhões ainda. Então será público-privado? Ele não, ele tem o patrocínio e ele tem mais aquele valor de merchandising dentro do filme, né? Sim, são formas de Exato. chegar até lá. De objetivo que viabiliza. Viabilizar financeiramente. Exato. Então, assim, ó, é um trabalho não é um trabalho de 4 mãos, é um trabalho de 1000 mãos, né? De milhares de mãos aí, para que tudo isso aconteça. Mas é muito gratificante. Tá, e meu caro Osney Lima, você citava aqui da sua experiência anterior, já de muitos filmes, desse convívio com grandes nomes da nossa sétima arte no Brasil. E como é que você vê hoje o cinema, já que nós temos, como eu disse no início, o advento das leis de incentivo, que certamente deram um up, que permitiram muitos sonhos saírem do papel, né? Mas a qualidade em geral do cinema brasileiro hoje, ela segue aquela mesma linha que a gente já conhecia antes desse advento, ou alguma coisa mudou? Eu acho que primeiro fazendo uma análise sobre as leis ajudam muito. Se não fosse as leis, a gente estaria, depois do fechamento da Embrafilme em 91... Estaria só sonhando. Só sonhando. Quando fechou a Embrafilme, eu acho que o Brasil perdeu muito, por muito tempo. Aí veio o Rouanet e criou a lei Rouanet. Foi muito boa. Só que ela foi, assim, eu diria, manchada por algumas, não, vou dizer assim, um percentual muito baixo de ações, muito baixo. Manchou a lei Rouanet. Foi tratado como todo artista é vagabundo, todo artista é ladrão, todo artista é bandido. Pega a lei né? Eles pensam, alguns pensam dessa forma. Não é isso. Pelo contrário. Eu acho que o artista é um profissional que se dedica, que batalha, que luta, né, para que as coisas aconteçam. Aí vai um ator na televisão, um artista, e diz que a lei Rouanet só serve para alimentar vagabundo. Não é assim. Tem que mudar isso. O país não conhece, o país não tem conhecimento. Alguém fez isso, alguém usou a lei Rouanet para benefício próprio? Claro que usou. Nós temos aí exemplos, vários exemplos, e o que aconteceu? Não é manchou. Culpa da lei, né? Não é culpa da lei. É uma atitude isolada. É uma atitude isolada. De quem fez o que não deveria. Exatamente. Só que daí todos sofrem. Aí você pega, por exemplo, a lei Rouanet lá, chegou um momento que a lei Rouanet foi cancelada. Não se usa mais lei Rouanet, acaba, ninguém mais estava produzindo cinema, nem música, nem artes, nem nada no Brasil. Acabou, cadê os artistas? Não precisa de artista. O Brasil só precisa de saúde e educação. Claro que precisa de saúde e educação. Mas artista tem no mundo inteiro. Nós não podemos pegar todos, colocar num pacote só e botar no lixo. Não é assim que funciona.
Então o Brasil sofreu. Que tem regulamento, que tem critério. Né? Houve um driblar desses critérios? O que aconteceu? Mas para tudo tem um drible. As pessoas fazem, acham furos e fazem o que querem. Só que é o seguinte... Quem sofre são os que fazem correto. Então a gente sofre, a gente procura sempre fazer correto pela lei, tudo certinho, tudo da melhor forma possível. Mas nem sempre é feito assim, nem todos. Houve uma limitação de recursos da Lei Rouanet, né? Ela era, não sei se era ilimitado ou tinha um valor elevado e depois houve um período que foi repensado e não, peraí. Não é para salvar a vida de ninguém, a carreira de ninguém, é para ter um valor digno para a pessoa desencadear um trabalho que depois tem que andar. Exatamente. Né? O pessoal criticou, porque, vou dar um exemplo, a atriz Cláudia Arraia aprovou um projeto de 5 milhões, mas o nosso é 4. Qual a diferença nossa, Cláudia Arraia? Gigantesco, a Cláudia Arraia é muito maior do que eu. Ela é milhões de vezes maior do que eu, mas ela conseguiu 5 milhões, ela tinha que conseguir 200 então. Se eu vou conseguir 4, ela tinha que conseguir 200. É a famosa lei de Pareto, né? 20% dos atores causam 80% dos problemas, né? A lei do 80-20. E essas situações todas aí, elas se dão em decorrência disso, né? Tem advogado bom? Tem advogado ruim? Tem artista bom? Tem artista ruim? Tem médico bom? Tem médico ruim? Tem. Então, os problemas, eles acontecem em todas as esferas. E não é diferente na cultura, não é diferente na Lei Rouanet, por exemplo, né? Então, quando a gente fala assim, em períodos de política partidária, de 4 em 4 anos, esse assunto volta à tona de uma forma absurda e desnecessária. Porque nós, no Instituto Humaniza, você bem conhece os nossos projetos, nós nunca tivemos problemas com Lei Rouanet, porque os nossos projetos são projetos que vão contar uma história, que musicaliza 1.500 crianças numa cidade, que faz teatro com mais 1.500 crianças em outra, que faz um cinema, que faz um show, que faz... Então, nós nunca tivemos problemas com os nossos projetos, porque a transparência, o trabalho, a aprovação, a captação, a prestação de contas, toda ela é aprovada, toda ela é verificada, mas existem pessoas que fazem mau uso desse dinheiro? É óbvio que existe. Por exemplo, naquela vez que deu o problema mais grave com a Lei Rouanet, foi em Santa Catarina, né, o cidadão fazendo o casamento da filha em Jurerê Internacional com dinheiro da Lei Rouanet, que foi o estouro, né, da Lei Rouanet. Então, peraí, vamos parar tudo, vamos cancelar tudo. Não, mas foi um caso. Em quantos milhões de projetos existem no Brasil, ou na época existiam no Brasil, milhares de projetos acontecendo, mas em um deles houve essa situação. E aí foi toda repensada a Lei Rouanet. Mas é uma lei que existe há mais de 30 anos e que funciona. Assim como o PIC no estado de Santa Catarina é uma lei que existe há 4 anos e funciona, você mesmo é prova viva disso. Agora, tem alguém que vai fazer mau uso do dinheiro do PIC? Óbvio que sim. Espero que não, né? Mas... Aí a lei é para isso, né? Para punir onde tem um erro. Exato. Então, assim, quando se fala da Lei Rouanet, eu sou uma defensora até embaixo da água, porque nós nunca tivemos problemas, porque nós agimos de forma correta, atendemos a legislação, executamos o projeto, prestamos conta do projeto, o governo, a estrutura técnica de governo aprova a prestação de contas, então não tem por que ter problemas. Mas, obviamente, né? E aí, depois de 4 em 4 anos, né? Aí vem esse assunto à tona, tem a Cláudia Arraia, tem isso, tem aquilo. Né? Como o Osnei falou, né? Esse projeto é um projeto de 6 milhões, 4 milhões através da lei do audiovisual. A Cláudia Arraia tem um projeto de 5, o outro tem um projeto de 2, o outro tem um projeto de 7. Enfim, são projetos. Exatamente. E aí depende da captação, porque tem muitos desses projetos grandões que a gente olha, quem quiser consultar é Versalic. E é transparente? Tá lá na transparência. E aí, assim, eu tenho projetos lá de 4, 5 milhões de artistas que não teve captação. Então, esses dias também eu fui dar um treinamento, eu puxei na tela, olha aqui, ó, estão falando do projeto Luan Santana, está aqui o projeto Luan Santana, 3, 4 milhões de reais, mas ele não conseguiu captar. Então, o projeto não foi captado, não foi executado, ele não recebeu nada, ele não conseguiu... Sim, é o mesmo caso da Cláudia Arraia. Exato. Ela fez uma peça teatral de 5 milhões. Ela tem direito? Tem, nós vamos fazer um filme. Só que é o seguinte, eu não sei nem se ela conseguiu captar, ela aprovou.
Não sei se ela captou, não. Só que é o seguinte... Aliás, a captação é outro processo, É né? o desafio, É outro é a know-how. pedra do nosso sapato, né? E aí você vê o seguinte, o que estragou um pouco a Lei Rouanet? Foi quando o pessoal pegou um corte do ator José de Abreu no Fantástico, não, desculpe, um corte do ator José de Abreu no Faustão, dizendo que o artista não sobrevive de bilheteria. Ele tem que ganhar a Lei Rouanet para poder sobreviver. Aí o que aconteceu? Todo mundo foi para o mesmo caminho. Eles jogaram todo mundo Dentro do mesmo dentro do saco. mesmo saco. Feliz aquela colocação dele, porque ele também generalizou, né? Pois é, aí o seguinte, só que tudo nesse Brasil é palanque político. Serve de palanque político. Um lado aproveita e o outro, quando pode, aproveita também. Eis a questão. Então, nós temos que entender que as leis, as pessoas criticam o seguinte, Magna, vão fazer produção de cinema como nos Estados Unidos. Já me falaram isso. Os Estados Unidos não tem, é independente, é um país que faz cinema sem dinheiro público. Mentira. 80% dos projetos de cinema nos Estados Unidos têm apoio do governo. Só que não é como o nosso apoio. Lá são milhões e milhões e bilhões. Lá os números são outros. Só que é o seguinte, é um incentivo. Tem gente lá, conhecidos meus, que trabalham lá, que moram lá, que produzem trabalhos lá, e que tem incentivo do governo, sim. E muito mais do que no Brasil. Muito. Muito adiante. Só que no Brasil, como eu falei, tudo é palanque político. Exato. Nós perdemos com isso. Nós perdemos o recurso, nós perdemos de captar. A gente vai, às vezes, numa empresa captar um recurso, aí o pessoal diz assim, que lei é isso aqui? Isso aqui é a lei do audiovisual. Mas não é a mesma lei Rouanet, senão eu não quero nem ver. Mas por quê? É porque essa lei Rouanet aí sabe como é que é. Não sabe, não mas sabe. já tem um juízo. Exato. Mas por quê? Porque foi apregoado. Foi apregoado. As pessoas bateram tanto que chegou uma hora que eles entendem que todo artista só pensa numa coisa que é o dinheiro de... Não é assim. Tem Aí alguns no meio números. tem o produto, né? Nós somos fiscalizados. E Exato. muito E fiscalizados. Tem alguns números, Teles, assim, ó, em período eleitoral, por exemplo, quando puxam a Lei Rouanet na rodinha de conversa, eu saio. Eu não me dou ao direito de ficar ouvindo coisas de pessoas que não têm conhecimento. Então, em período eleitoral, mas a Lei Rouanet, eu viro as costas e saio porque eu não vou entrar nessa discussão. Mas tem alguns números assim que as pessoas ignoram. Por exemplo, quando a gente fala desses projetos financiados pela Lei Rouanet, pela Lei do Audiovisual, Lei de Incentivo ao Esporte, PRONAS, PRONON, Fundo da Infância, Fundo do Idoso, que é um arcabouço legal das leis de incentivo, né? De vários mecanismos aí. Nós conseguimos medir, dentro de um projeto, a quantidade de emprego que nós geramos. Nós conseguimos medir a quantidade de empregos que nós geramos. Vamos tomar como exemplo o projeto Sabe o Lixo? Virou Arte, que você já trabalhou conosco em vários anos. Então, nós contratamos o Tele para fazer a parte da oratória, nós contratamos o Grupo Patubatê para fazer as oficinas de musicalização, nós contratamos o Reminiscências aqui de Joaçaba para fazer as oficinas de teatro, nós contratamos a Van para levar o grupo até São José do Norte, até os municípios. Então, o número de empregos que nós geramos dentro de um projeto, nós conseguimos medir. Agora, quando nós olhamos assim, a Van que vai levar os artistas, os atores, os oficineiros até lá, ela abastece aqui no posto de combustível, depois ela abastece de novo no meio do caminho, depois ela abastece mais uma vez lá. Essas pessoas que vão fazer esse trabalho, elas almoçam, elas jantam, elas param, tomar uma água, comer um lanche. Então, nós conseguimos medir os empregos diretos dentro de um projeto. Que são pessoas que não estão lá na porta do governo nem na porta da prefeitura pedindo emprego. São pessoas que estão trabalhando e tendo a sua renda, o seu salário dentro de um projeto. Foram economicamente impactadas pelo projeto. Exatamente, impactadas pelo projeto. Então, nós conseguimos medir os empregos diretos que nós geramos dentro do projeto, mas nós não temos noção. E ninguém tem a noção dos empregos indiretos que nós geramos no posto de combustível que está abastecendo, no restaurante que está servindo o almoço. E quando você para num posto de combustível,
Enquanto abastece, você geralmente entra numa lojinha de Numa lojinha de conveniência. conveniência, então E são aí é um empregos chocolate, é um indiretos. chiclete, é um café, é um Exato. pacote de erva mate, e aí vai. Exato. Então aí é um olhar para os números aí de emprego, de renda, de geração de impostos que são pagos. E aí nós chegamos nesse outro número. Cada R$ 1 investido num projeto de lei de incentivo, ele gera de volta para os cofres públicos R$ 1,56. Cada R$ 1, ele gera 1,56. Ele dá lucro. Ele dá lucro para o governo. Então, eu pago o Teles, digamos que eu pague R$ 1 para o Teles vai emitir a nota fiscal e vai pagar o imposto. Aí o Teles vai lá no posto abastecer o seu carro, fora do projeto, né? Porque ele recebeu um dinheiro do projeto, ele vai lá no supermercado comprar a sua comida para o mês e ele vai lá na farmácia comprar o seu medicamento. Então, ele vai lá com esse dinheiro que ele recebeu, eu paguei R$ 1.000 para o Teles vai lá abastecer o seu carro, pagou imposto, ele vai lá no supermercado comprar o alimento, ele pagou seu imposto, ele vai lá na farmácia pegar o seu remédio, ele pagou seu imposto. Então, cada de R$ 1.000 que eu paguei para o Teles, né? Cada R$ 1 investido aí vai gerar em impostos R$ 1,56 para o governo. Porque tudo aquilo que você vai comprar e pagar com o dinheiro que você recebeu do projeto, você vai estar gerando impostos. Então, para você ver que as pessoas que falam dos projetos incentivados através das leis de incentivo, elas não têm noção do que elas estão falando. E existe também o imposto sobre o valor do projeto? Exatamente. Então, por exemplo, você vamos pegar um número 100 mil, tá? Você não vai ficar com 100 mil. Tem o imposto que já vai incidir sobre aquele valor e que já volta para o governo. Não, em cima do valor destinado para o projeto, não. Os impostos serão gerados a partir dos pagamentos feitos. E tal. Exato, dos pagamentos feitos dentro do projeto. Se não me engano, tem uma modalidade de projeto que o imposto de renda, como se a pessoa tivesse ganho um dinheiro. E que não é o caso. O dinheiro é para custear várias situações, né? Então, se a pessoa recebeu lá, por exemplo, 100 mil, o imposto de renda, não sei se 30 ou 35 mil o imposto de renda. Mas daí a pessoa que recebeu do projeto que vai pagar, não é o projeto que vai pagar o imposto, né? Eu recebi 100 mil para o projeto, fica 100 mil para o projeto. E aí vai ser pago para os fornecedores eu entendi. Vai gerar o imposto. Eu entendi, mas tem uma modalidade de projeto, que talvez você não tenha lidado com ela ainda, que funciona dessa maneira. Então, de cada 100, você não vai ficar com 100, vai ficar com o 100 menos o imposto de renda. Desconheço realmente. Mas, de qualquer maneira, já ficou claro o quanto o projeto é uma indústria. Que seja, tipo a Lei Paulo Gustavo, era um projeto de 40 mil, você já pagava o imposto de renda para poder receber. Você tinha que... Então, veja bem, é o imposto pagando imposto. Não tenho certeza, mas... um pouco, eu desconheço. Um certo embrólio aí, mas a gente, aliás, incita até uma pesquisa mais aprofundada para clarear isso, porque antes de criticar é importante conhecer. E é o que geralmente não acontece, né? Porque, por exemplo, assim, PIC, agora a Lei de Incentivo ao Esporte, o PIE de Santa Catarina, né, que são duas leis fantásticas, tanto o PIC quanto o PIE, Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Fundo da Infância, Fundo do Idoso, PRONAS, PRONON, Lei da Reciclagem, são leis assim, o dinheiro que entra para esses projetos, ele é investido no projeto. Sim. Né? E depois a pessoa que recebeu o trabalho dela lá no projeto, aí ela sim vai pagar o imposto. Mas do que é destinado para o projeto não existe esse imposto. Agora, claro, talvez exista uma modalidade, mas nós estamos aí no mercado há centenas de anos, né? Talvez seja, Magna, quando você recebe para um projeto pequeno, para poder executar o projeto, talvez tenha que ser pago já o imposto de renda. Eu acho que alguma coisa nesse sentido, sim. Eu tenho pessoas que já receberam recursos de algumas leis e que já deixa pago, entendeu? Já tem que... Ele só vai lidar efetivamente com o que sobra fora o imposto. Tá, mas voltando ao filme, em que pé as coisas estão do filme Antes do Pôr do Sol? Ele já está no mercado, está para ser lançado? Não, ele está para ser solicitado a execução. Então, agora o nosso próximo passo é finalizar as captações agora nesse semestre. Acredito que até, se tudo correr conforme a gente pensa, até outubro, setembro, outubro, a gente já tenha definido praticamente tudo. E
acredito eu que a gente em seguida, novembro, dezembro, por aí, se tudo correr conforme a gente pensa, conforme as últimas notícias, a gente já esteja preparado para solicitar a execução, que daí é um papel do Instituto Humaniza, solicita a execução, aí eles pedem a documentação e a gente vai viabilizar o que eles pedirem. Aí é botar a mão na massa. Sim, aí é começar a fazer. Propriamente dito. Isso. E a previsão é para o ano que vem já ter a obra pronta? Não, março a julho de 2027. Nesse período nós pretendemos lançar o filme. Temos. Entre março e temos julho. aí um ano. É um projeto grande, né? Quase 2 anos ainda. É um projeto grande. Porque agora, após a captação, né, aí entra com esse projeto de solicitar a execução, né, que é um processo um pouquinho demorado, vai de 2 a 3 meses junto ao Ministério da Cultura, né? Então, depois que o dinheiro está na conta, aí a gente entra com o projeto propriamente dito, né, porque nós aprovamos o argumento do filme, né? Aí entra com a elaboração do projeto e a aprovação do governo para que ele libere o dinheiro para essa execução. Então, aí nós temos a captação agora até setembro, outubro, por aí, finaliza a captação, aí depois a gente pede essa execução, ele vai estar liberado lá por fevereiro, mais ou menos, né? Aí começam as filmagens, né? E todo esse processo. Pré-produção. Enquanto vocês falam, minha mente estava divagando aqui sobre aquela visão apressada das coisas, né? Precipitada. O Lima conseguiu 4 milhões para um filme. Então é assim, o Lima conseguiu 4 milhões. Estou falando de quanto tempo faz que você está lidando com isso? Desde o ano passado, né? E temos mais 2 anos pela frente de você ainda ralando, o Instituto Humaniza ralando, daqui a pouco os atores envolvidos, filmagem, locação, viagem, tudo mais, ao longo de 2 anos e meio ou quase 3. Então, peraí, aqueles 4 milhões já começam a ficar pequeno, né? Então, é isso que muita gente não entende, né? Se nós não tivéssemos recursos próprios, se nós não tivéssemos recursos próprios para ter começado o projeto, que nós tivemos o patrocínio do Cicobi Maxis de Chapecó, que nos apoiou, nos deu suporte, talvez a gente não tivesse nem continuado. Não sai do chão, né? Porque é o seguinte, o nosso gasto é enorme. E esse gasto não vai ser reposto depois com recurso do governo, é um gasto próprio nosso. O projeto não paga recurso anterior, né? Não. Ele para adiante. Não, é dali para adiante. E se a gente pensasse nisso, não teria começado nem, né? É verdade. Porque assim, as pessoas acham que é fácil fazer cinema. Então vai fazer. Eu tenho vontade. Então vai fazer. Não tive coragem ainda. Mas tenho ideia. Mas, o fato de estarmos aqui hoje, por exemplo, demanda eu pegar o meu carro, abastecer, né, vir aqui, almoçar, enfim, né? Viu? Nós também estamos gerando renda. Exato, mesmo sem ter patrocínios. Eu vou a Chapecó praticamente 2 a 3 vezes por semana, sagradamente. Você reside em? Erechim. Tem que ir a Chapecó, amanhã tem que estar em Chapecó. Ontem eu estava em Chapecó. Sábado eu estava em Chapecó. Sexta passada eu estava em Chapecó. Terça passada eu estava em Chapecó. Aí eu vou para Erechim, volto. Aí você tem toda uma despesa de hotel, de alimentação, de transporte, enfim. O que acontece? As pessoas acham que fazer cinema é fácil, é pegar o projeto, aprovar e fazer uma obra. Mas não é assim. A captação. Digamos que eu tenha R$1 milhão que eu quero captar da sua empresa. Digamos que o senhor tem uma empresa. Empresa lá, tá? Fábrica de chapéus. Para o senhor poder patrocinar o meu projeto, vou lhe dar um exemplo. Digamos que o senhor tem uma empresa que fatura R$1 bilhão fabricando chapéus. 1 bi. 1 bi. Estou falando 1 bi, não 1 mi. 1 bilhão. Uhum. O senhor vai ter um lucro, digamos assim, um lucro legal, assim, de... vamos jogar alto, Magna, 100 milhões de lucro. Vai pagar quanto de imposto de renda? 15 milhões. Então, a sua empresa está apta a patrocinar 4% dos 15. Quanto? 600 mil. Mas só 600 mil? Sim. Isso que ele fatura 1 bilhão e fatura 100 milhões líquidos. Então não é porque o cara tem bastante dinheiro que ele vai derramar dinheiro no projeto. Não existe. Tem lei que regula. É um percentual muito pequeno. Tem que faturar 1 bilhão. Tem que ter 100 milhões de lucro. Tem que pagar 15 milhões de imposto de renda para poder pagar 600 mil para um projeto. Ou seja, tem que pagar imposto de renda. Tem que pagar imposto de renda. E dar os 600 mil para o projeto.
É 600 mil é quanto por cento, Magna? 15% do nosso filme. Então nós temos que ter quantas empresas que faturam 2 bilhões, 3, 5, 10, 15 bilhões? Quantas? Para poder patrocinar 4 milhões. Daí eu já vejo também, quanto à captação, a necessidade de você ter, de fato, uma ideia convincente. Você ter um projeto que a pessoa olha e fala, Gostei. opa, esse aqui sim, né? Porque deve aparecer diante da mesa de um CEO, de um grande diretor de empresa, projetos e mais projetos. Ele tem que fazer suas escolhas e quero acreditar aqui que com critérios decentes, né? Para que aquele percentual que começa com um número gigantesco e vai se filtrando, se afunilando, né? Ele tem que ser direcionado para algo que realmente vale a pena. Então, tudo envolve muita decisão também, né? Não é tão simples, né? Nós atendemos algumas empresas que nós recebemos os projetos. O Instituto Humaniza assessora a empresa no recebimento, né, dos projetos. Então, quando a gente abre o canal para receber os projetos daquela determinada região, são centenas de projetos que chegam, mas às vezes a empresa, como diz, né, fatura 1 bilhão, chega ali, ela tem 600 mil para destinar para projetos. Aí a empresa recebeu 100 projetos. É um monte de candidato. Vamos fazer, minha mãe mandou escolher esse daqui, não dá, né? Tem que ter um monte de critérios, tem que ter esse cuidado, tem que olhar se o projeto realmente é bom, se os documentos estão em dia, se as negativas estão em dia, qual transformação social esse projeto vai trazer. Então, as empresas olham muito para isso. E é um desafio muito grande, porque assim como, né, nós chegamos numa empresa e, olha, está aqui o projeto do filme, a empresa tem outras centenas de projetos. Então, é um desafio o convencimento dessas empresas aí para que elas abracem essa causa. Sem falar que alguns não mantêm suas palavras. Nem todo mundo joga sério. Alguns dizem o seguinte, está patrocinado. Pode Sou contar parceiro, conta comigo. Aí chega a hora, chega o dia do depósito, não deu. Não deu, porque tinha mais 150 projetos, a gente pegou um pouquinho para cada um. Então, tem muito disso. A gente, não é fácil. É só estando na captação, é só estando na produção. E nesse processo, qual é a importância do contador da empresa? Eu acho da que contabilidade. É praticamente tudo, né? É o personagem, 100%. Né? Porque, digamos... O controller é tudo, né, mano? É um trabalho extra, né? Porque a empresa tem a lida dela, né? Como você exemplificou, fabrica chapéu. Então, tudo que implica em fabricar chapéu, ela está fazendo. E o contador lida com a contabilidade daquilo. Aí chega um projeto, que é algo que sai daquela linha, né? O contador vai ter que dar atenção para um pedido que veio de fora. Claro que depois que a empresa já está habituada com isso e tal, já surge um modus operandi também que se leva em conta que isso vai acontecer, então já se prepara. Mas é um personagem muito importante porque ele também depende muito dele, ele vai ser um avalista, assim... O controller é o responsável. Por isso que nós já contratamos a empresa da Magna para que ela se vire com isso. Porque eu não gosto de números. Eu não lida suporto com arte, né? números. É o meu caso, negócio é outro. Eu sou arteiro. E aí, a questão dos contadores, nós fazemos um trabalho muito interessante com os contadores. Inclusive, hoje, uma me chamou aqui, ela disse, Magna, agora eu entendi. Como é que eu faço para encaminhar o projeto? Eu digo, poxa, quando vem do contador esse pedido, né, é outra história. Porque o trabalho do contador, ele não vai fugir da sua rotina. Né? Ele calculou, bom, eu tenho que pagar 15 milhões de impostos, então eu tenho 4% para a cultura, 2% para o esporte, 1% para o FIA, PRONAS, PRONON, lei da reciclagem. Então é só ele fazer o depósito na conta. E quando ele vai fazer o lançamento, ele lança, esse aqui foi para o governo, esse aqui foi para o projeto. É só isso. É preto no branco. É preto no cada branco. Um tem a sua gavetinha. Gavetinha e pronto, né? Mas às vezes, por falta de informação, e não por má fé, e nem por má vontade, mas às vezes é falta de informação dos contadores, isso, então às vezes ele já diz para a empresa, olha, não faça isso, né? Não vamos fazer isso. Às vezes ele fala para o dono ou o diretor da empresa. Então o nosso trabalho é explicar para eles que o trabalho não vai alterar muito. Obviamente, eles têm que estar atentos e fazer esse lançamento, mas é um lançamento a mais para quem faz milhares de lançamentos às vezes. E nada como uma empresa ter a sua marca numa boa causa. Numa boa causa. Que é o caso, né, do Bodanese. Mas vamos voltar um pouquinho a falar do Bodanese, né? Que agora já encaminhando aqui para a nossa reta final. A ideia em si já circulou aqui pela região, já tem mais gente sabendo.
porque o Budanese, embora já não estando mais entre nós, é um nome muito reverenciado, muito lembrado, né? Esse trabalho já andou, o filme já tá existindo na consciência do nosso agro aqui da região? Muito, muito. Esse filme já foi para Folha de São Paulo, já saiu no jornal O Globo, já saiu em várias revistas nacionais, já saiu na revista Aventuras na História, uma página. Saiu em todo o Brasil já. Colunista, Flávio Rico, vários colunistas sociais já notificaram, já deram suas notas. O filme está sendo muito bem divulgado, muito bem divulgado. E assim, as próximas notícias, acredito que a gente vai ter surpresas, porque a gente oficializou e está em assinatura de contrato essa semana agora com Petrônio Gontijo, que deverá também gerar um balanço muito grande em todo o país, em revistas de fofoca, revistas de artistas, revistas enfim, do mundo, na mídia, né? Do mundo de novelas. Por quê? Porque ele é um grande ator. Ele é um dos atores hoje mais bem conceituados da Rede Record. Ele é contratado da Rede Record. Não sei se está vigente o contrato, não, mas ele fez praticamente todas as grandes novelas da Record. Trabalhou muitos anos na Rede Globo e vai estar conosco nesse filme agora. Vai ser uma explosão muito grande, porque ele vai viver um personagem agro. Nós somos o primeiro filme agro do Brasil e o primeiro filme cooperativista do Brasil. Não existe nada parecido até hoje. Ninguém fez um filme nesses dois segmentos, que é o agro, e também não foi feito nada na área cooperativista. Então nós abraçamos o agrocooperativismo e resolvemos fazer esse filme. Nossa intenção principal não é milhares ou milhões de recursos de bilheteria. Nossa intenção é fazer o filme, é contar uma bela história, fazer com que as pessoas conheçam a história do Auri. Eu acho que toda a obrigação de quem escreve, de quem faz um filme, de quem lida com arte é essa. A própria música tem essa função também. E depois nós vamos, depois de 6 meses de festivais, 6 meses de exibições, avant-première, enfim, a gente quer distribuir gratuitamente o link em escolas, para que as pessoas tenham acesso, as escolas tenham acesso a esse tipo de filme. Eu vou te dar um exemplo, é você pegar o filme, eu não estou falando contra, cada um assiste aquilo que quiser na televisão, ela é aberta, cada um assiste o que quiser em qualquer canal de streaming, mas se você pegar um filme brasileiro hoje, alguns, o avô ou o tio não vai poder assistir junto com o sobrinho, porque vai sentir um pouco de vergonha de ver o que está passando. Agora, o filme do Auri, não. Esse vai poder assistir com o sobrinho, com o tio. Recomendado até. Recomendado. Eu não tenho nada contra os filmes que mostrem o que quiserem. Não sou nada contra. Agora, eu tenho filme que eu não consigo assistir depois da metade. Que é filme brasileiro. Estou falando do cinema brasileiro. O cinema brasileiro tem uma tendência, parece que não consegue viver sem isso, né? Sem umas coisas pesadas assim. Que... Impressionante. Eu não vou dar nem o nome do filme, porque não vale a pena. Não quero nem que as pessoas criem curiosidade em ver o filme, porque não vale a pena. Não vai te trazer nada de bom. A não ser sexo, droga, prostituição. Eu acho que isso tem nós alguém temos vendendo que tirar. outra coisa ali, né? Nós temos que que tirar um pouco isso. É arte. Até que ponto? Não sei. A arte está sendo usada. Né? Eu tenho a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião. Tem alguém que vai dizer, pode dizer assim, eu quero que isso aconteça, tenho certeza que eu quero. Eu acho muito difícil alguém dizer isso. Mas vai ter alguém que vai falar. Acho bom, acho necessário, acho importante, tudo bem. Agora, a minha opinião é que nós temos que semear coisas que tragam algo de bom para quem está assistindo ou para as gerações que vêm lá na frente. Tem uma música do Gaúcho da Fronteira que diz que a liberdade é um brinquedo perigoso. E tem gente que faz mau uso da liberdade, né, como se ela fosse um vale-tudo, né? Exato. Mas daí já são outras histórias. Magna, o que mais que o Instituto Humaniza tem por aí
porque em matéria de projeto vocês são craques, né? Graças a Deus somos recomendados, aí estamos avançando muito na Paraíba também com grandes projetos lá. Temos grandes projetos aqui, estamos à disposição. Quero colocar o nome do Instituto Humaniza para a elaboração de projetos, a execução, a prestação de contas, mas também para a orientação. Nós estivemos aqui em Joaçaba há poucos dias fazendo um treinamento aí com as entidades do município, falando sobre os projetos, falando sobre as possibilidades que existem. É claro que o desafio da captação é grande, mas as leis existem e não tem por que não nos beneficiarmos delas. E o Instituto Humaniza está à disposição das entidades. Estamos elaborando alguns projetos aqui para Joaçaba, né? Em toda a região, como sempre. Mas nós estamos à disposição aí para informações, para orientações, para elaboração dos projetos, enfim. E o PodTeles aí, né? É um grande canal. Agradeço demais essa possibilidade, essa oportunidade de poder falar dos projetos e principalmente desse projeto que nós estamos aqui com Osnei Lima, né, que é do filme. Muito obrigado, Magda. Um prazer enorme revê-la e somar contigo de alguma sorte de novo, né? Afinal de contas, já estivemos juntos nos palcos da vida por aí, em vários estados, e haveremos de estar novamente, como sempre, com boas causas, né? Que Deus o ouça. Obrigada. Assim seja. Meu caro Osnei Lima, prazer enorme conhecê-lo, conhecer os seus sonhos e saber que vários deles já são realidade. E esse aí, um sonho graúdo que nos remete ao agro, que é, no Brasil, eu diria, entre tantas riquezas, uma que se destaca, e não seria exagero dizer que é a nossa maior riqueza, por tudo que ela encerra, né? Porque o agro movimenta os outros setores. E pelo fato de você ter se inspirado numa história de alguém devidamente fundamentado, né? Uma pessoa que tem, de fato, um legado que se estende não apenas no cooperativismo propriamente dito, como ele é conhecido, da cooperativa agrícola, mas que se estendeu para o crédito rural e para todas as outras vertentes cooperativistas que existem e que sobrevivem do agro, né, que tem o agro como seu modal principal. Então, parabéns pelo arrojo, pela coragem e me convida, eu quero estar por perto, quero ver de perto, quero assistir e aplaudir o seu trabalho. Bacana. A Magna estava comentando que alguém que precisar dos trabalhos dela pode ter certeza que ela é muito competente, toda a equipe dela. Então, tem 2 recomendando aqui. Acredito que sem a equipe da Magna e todo o processo que nós vamos enfrentar depois da captação seria impossível a gente fazer porque é muito complexo. Então, quem eu estou recomendando, que está me procurando já, um grande amigo meu de longos anos, de décadas, que quer fazer um remake de um filme Rastros na Areia, do meu amigo Dalvan, do cantor Dalvan, da dupla do Duque Dalvan. Letra do Manuelito Nunes, poema de José Espera. Exatamente. O Dalvan me procura uns dias atrás, me ligou e disse assim, ele me chama de irmão, estou muito triste. Eu disse, por quê? Porque você abandonou meu projeto. Não abandonei. Eu vou largar para a Magna resolver. Ele está em Paranavaí ainda? Não, ele está em São Paulo, ele está se eu não me engano, ele está em Sorocaba agora. O Dalvan muda bastante, mas ele tem a residência lá, né? Tive o prazer de conhecê-lo, apresentei um show de Duduca e Dalvan ainda. Primeira vez que eu dei autógrafo, eu não sabia dar autógrafo. E foi o Dalvan que me ensinou. É mesmo? De última hora, porque a menina chegou e pediu um autógrafo a ele e em seguida se dirigiu a mim. E eu fiquei boiando, né? E aí o Duduca percebeu e me socorreu, né? Me deu uma dica rápida ali. E foi em Pato Branco, no Paraná, muitos anos atrás, claro, né? O Duduca já faleceu há muito tempo. Mas o Dalvan continua um ídolo, um cara que fez várias tentativas. Eu acho que o Dalvan ainda não chegou onde ele merece. Ele merece muito, ele é um grande cantor, continua com uma garganta incrível. É um dos homens dos cantores que mais vendeu disco no Brasil. O Dalvan ultrapassou 24 milhões de discos vendidos. Eu quero o contato dele. Continua uma simplicidade, uma temos que conversar com esse cara. E saber que ele tem também, eu não sabia da ideia do filme Rastros na Areia, porque ele quer que eu dirija Rastros na Areia para ele. Eu disse, só se a Magna assumir o projeto, aí eu dirijo. Não tem problema, deixa depois lá na frente, vamos lá 2028. Você não disse para ele, é muita areia pro meu caminho. quase isso. Legal. Boa. Muitíssimo obrigado. Valeu, eu que agradeço. Legal. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Obrigada mesmo. E assim
concluímos mais um PodTeles. Aqui você pode, agradecendo os nossos incentivadores de sempre e no próximo episódio contando com você aí para compartilhar, para comentar. E muito obrigado porque o PodTeles nasceu há tão pouco tempo, né? Estamos aqui há um tempo brevíssimo, mas já com um alcance impressionante, com muita gente somando conosco. Que bom que isso já é realidade. Um grande abraço.